Paz e bem. Minha saudação inicial a Dom Orlando Brandes, que tenho a alegria de conhecer desde 94. Muito admiro. Foi bispo da minha diocese de origem, Joinville, Santa Catarina. E nos nomes dos padres Marlos Aurélio, ministro provincial, Eduardo Catalfo, reitor desse santuário, quero aqui saudar todos os caros missionários, redentoristas, guardiães primorosos desta Casa da Mãe Aparecida. Saudações aos irmãos no sacerdócio, irmãos e irmãs na vida religiosa consagrada, caros seminaristas, tantos peregrinos e devotos aqui presentes nesse grande santuário, tantos também que nas suas igrejas domésticas tornam-se também peregrinos, romeiros, acompanhando esta celebração pela rede Aparecida de comunicação. Na verdade, a romaria começa no coração, não quando os pés se colocam na estrada ou tomamos algum meio de transporte. Começa num coração peregrino, num coração de romeiro. E por falar em coração, porto no meu coração nesse momento a minha amada esposa, a diocese de Juazeiro da Bahia. A nossa diocese se prepara para celebrar seu jubileu de diamante no próximo ano. Vivencia nesse 2021 o ano diocesano da Eucaristia, o pilar do pão, um dos 4 pilares que sustentam a igreja, comunidade missionária. E é justamente em torno da Eucaristia, desse pilar, o tema desta noite, da novena da Senhora Aparecida. Como já ouvimos, com Maria, celebrar a Eucaristia com uma aliança redentora. Somos chamados inicialmente a contemplar a Mãe do Senhor. Nós já ouvimos aqui nesta celebração essa expressão, Maria, casa da Eucaristia. São Francisco de Assis, contemplando esse mistério, Maria inserida no mistério da encarnação do Filho de Deus, chamava Maria de tabernáculo do Senhor, sacrário do Senhor, virgem feita igreja. Portanto, Maria é a mulher da aliança nova, ela é a portadora da nova aliança entre Deus e toda a humanidade, o primeiro sacrário. E a igreja, desde as suas mais remotas origens, ela contempla a Mãe do Senhor como casa da Eucaristia. Contempla a Mãe do Senhor como mulher da nova aliança. No texto conhecido de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, o episódio conhecido como a visitação de Nossa Senhora, nós encontramos um paralelo muito interessante no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 15. Quando Lucas escreveu o Evangelho, quando fez a redação final, com certeza tinha no coração o texto de 2 Samuel. Há um paralelo muito bonito, belo, entre o texto do Primeiro Testamento e esse trecho do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Em 2 Samuel, a Arca da Aliança, que era o sinal da aliança de Deus, uma aliança de amor com o seu povo,
ela vai para Jerusalém, na região montanhosa da Judéia. Em Lucas, é Maria, a virgem, que vai à região montanhosa da Judéia. Quando a Arca da Aliança, lá em 2 Samuel, chega na casa de Davi, Davi fica estupefato, admirado. Não se acha digno de receber na sua casa sinal tão grande, a Arca da Aliança. Davi então diz: como virá a Arca do meu Senhor para ficar na minha casa? Ora, Isabel, quando recebe Maria em sua casa, diz a mesma coisa: de onde me vem que a mãe do meu Senhor vem à minha casa? Maria é a nova Arca da Aliança. Ela porta consigo a aliança plena da redenção de todo o gênero humano, de toda a criação. Depois, continuando esse paralelo, a Arca da Aliança, lá em 2 Samuel, fica 3 meses na casa de um sacerdote chamado Obed-Edom. Nós conhecemos o texto de Lucas. Maria fica justamente 3 meses na casa de Isabel e do sacerdote Zacarias. Não é coincidência, um paralelo intencional. Já no primórdio da igreja, nas suas origens, a Maria era reconhecida como a Arca da Aliança. Talvez o primeiro título mariano que subentende-se no texto de Lucas. Que paralelo bonito. Como a arca trazia em si as tábuas da antiga aliança, Maria traz um Deus que desce para fazer aliança, uma aliança que liberta, que é redenção. Até nós podemos dizer que antes do êxodo, e a palavra êxodo do grego exodos, quer dizer sair, caminhar para fora. Antes do êxodo do povo peregrino, nós encontramos o êxodo do próprio Deus. O próprio Deus, no seu amor, faz uma experiência de êxodo, porque Ele diz a Moisés: eu ouvi e desci. O beato Charles de Foucault, contemplando o mistério da encarnação, dizia: o Filho de Deus não fez outra coisa senão descer, descer, descer. É o jeito de Deus. O êxodo de Deus precede o êxodo do seu povo. Esse descer de Deus, como já acenamos, esse êxodo de Deus se planifica, se radicaliza em Jesus de Nazaré. Convido irmãos e irmãs a olharmos para a imagem de nossa padroeira, a imagem da Senhora da Conceição Aparecida, a Virgem Maria grávida, como era comum representar a Imaculada Conceição, naquele período, século XVIII, ela aparece gestante, portando a nova aliança. Irmãos e irmãs, importa também ressaltar, lembrar, aqui em Aparecida, que aqui encontramos uma mensagem surpreendente. Hoje vemos, e aqui estamos reunidos, nesta grandiosa basílica. Que casa bonita. Mas tudo começou, tudo teve início, com a singeleza de uma imagem frágil, de uma imagem pequenina, provavelmente um dia desprezada, jogada no rio Paraíba do Sul e encontrada por humildes pescadores. Tudo começou
na pequenez, na humildade, na fragilidade, na vulnerabilidade de uma imagem feita de barro, pequenina, pouco mais de 30 centímetros. Seu primeiro santuário não foi uma casa do rei. A palavra basílica do grego significa casa do rei, mas foi a casa, talvez até uma choupana coberta de palha, de um humilde pescador ribeirinho. Hoje, segundo domingo de outubro, lá em Belém do Pará, é dia do Círio de Nazaré. Também lá, a mãe de Jesus foi encontrada no rio, na verdade um igarapé, no mesmo período que aqui em Aparecida. Também há um pobre, há um caboclo chamado Plácido, uma imagem pequenina. E nesses tempos, quando não é tempo de pandemia, 2 milhões de peregrinos participam da procissão do Círio. Tudo começou com uma pequenina imagem. Porque Maria, ela entende o jeito de Deus. Ela é a primeira discípula. Por isso, quando Maria age, se manifesta, aparece, ela aparece do jeito de Deus. Não a partir da grandeza, da força, mas da fragilidade aparente, da singeleza, da sublimidade. Nas origens desse santuário, há pouco mais de 300 anos, desvela-se o jeito de Deus entrar na história para redimi-la, para fazer aliança. Deus não nos redime, não nos salva a partir da sua onipotência, pode tudo, mas assumindo a nossa fragilidade. E sobretudo nesse tempo de pandemia, quando nós tomamos consciência, talvez como nunca na história, o quanto nós somos frágeis, vulneráveis, como é bom reconhecermos que Deus nos salva, a redenção copiosa, abundante, acontece, não a partir do poder de Deus, mas Ele assumindo justamente a nossa vulnerabilidade. O mistério pascal que nos salva, a nova aliança, passa pelo amor insondável, incalculável e desconcertante da encarnação e da cruz. Algumas pessoas, eu vi várias vezes, nesses tempos de pandemia, diziam que tinham dificuldade de rezar. E até se perguntavam onde Deus está, fazendo a experiência do silêncio de Deus. Mas este é um tempo, já lembrava um cardeal português, é um tempo de intensidade espiritual. Não podemos perder a oportunidade desta pandemia para ser também para nós, mais do que um tempo mensurável, calculável, tempo de relógio, de calendário, mas ser um tempo favorável, um tempo de Deus, para a gente se tornar melhor, mais humanos, como diz o Papa Francisco. Quando reconhecemos nós que somos frágeis, vulneráveis, abrimos-nos aos outros, não nos tornamos pretensamente autossuficientes e começamos a construir fraternidade. Grandes problemas que enfrentamos estão na ânsia de poder. E um psicanalista alemão, Erich Fromm, ele dizia: toda ânsia de poder reside na fraqueza, tem sua origem na fraqueza. Toda pessoa que não sabe reconhecer sua fragilidade, quer estar acima dos outros, tem problema em reconhecer seus próprios limites. A pandemia, meus irmãos, é um tempo da graça, porque, como diz o Papa Francisco em diversas ocasiões, nós estávamos doentes e não percebíamos. Certa vez, numa
revista alemã, saiu um estudo em torno de 2014. E o autor do artigo falava que já se percebe uma certa pandemia, isso em 2014, de doenças emocionais. Depressão, síndrome do pânico, síndrome do cansaço, síndrome de burnout. Doenças emocionais da alma. A humanidade está doente. Esta pandemia desmascarou tantas pandemias. A gente já não estava bem. Por isso é hora de parar, contemplar o mistério de Deus que justamente desce para nos salvar e ao mesmo tempo ajudar-nos a construir relações profundas, fraternas, onde nós nos realizamos na abertura aos outros. No coração da fé cristã está o enamoramento a partir da descoberta de um mistério insondável. Deus que se revela justamente a partir da fragilidade. Deus é onipotente, forte. Nós nem podemos dizer que Deus é grande, porque Deus não tem tamanho imenso. Não se mede, não se calcula. Mas Ele salva a partir, repito, da fragilidade. Se o pecado entrou pelo orgulho, a redenção, a aliança plena e definitiva acontece pela humildade do próprio Filho de Deus. A aliança redentora passa pelo que é frágil e pequeno. Permita-me lembrar apenas alguns aspectos, antes de entrarmos na Eucaristia, como expressão desse mistério. Belém. Quando nós celebramos o Natal, nós contemplamos o menino no presépio. E às vezes já estamos tão acostumados que não admiramos. Admirar significa mirar de perto. Admirar o mistério insondável. O Filho de Deus, que pode tudo, tudo foi feito por meio dele. Se faz um recém-nascido, porque nada mais frágil do que um recém-nascido, e num coxo de animais. Que mistério! São Francisco, que inventou o presépio, se encantava com a pobreza do menino de Belém. E Santo Afonso não era diferente. Tu desce das estrelas ao Rei dos céus. Ó, quanto te custou, dizia Afonso, haver-nos amado, cantava no Natal. O mistério de Nazaré, que escandalizou os contemporâneos de Jesus. E recentemente o Papa Francisco disse assim: é escandaloso que a imensidão de Deus se revele na pequenez da nossa carne, que o Filho de Deus seja o filho de carpinteiro, que a divindade esteja escondida na humanidade, que Deus habite no rosto, nas palavras, nos gestos de um simples homem, de uma aldeia abandonada da Galileia. Mistério de Nazaré, Deus feito carpinteiro, escondido, anônimo, lá em Nazaré. Depois o mistério da cruz, gritando de dor, assumindo totalmente a nossa fragilidade, pedindo água, recebendo vinagre, como escárnio, fazendo experiência inclusive do silêncio do Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Repito, meus irmãos, não tenhamos medo, não sejamos presunçosos de não reconhecermos que somos frágeis. Esse é o caminho para uma autêntica experiência de Deus, uma intensidade espiritual que nos transforma e nos faz mais irmãos. E agora, o mistério da Eucaristia, memorial.
E aqui eu trago novamente o exemplo de São Francisco. Eu peço licença, eu sou franciscano. Francisco dizia assim: eis que todos os dias ele desce do trono real, como um dia desceu ao seio da Virgem Maria, agora ele desce todos os dias na humilde forma de pão nas mãos do sacerdote. A Eucaristia, ela atualiza cotidianamente, ela traz a cada dia esse mistério do Filho de Deus que desce, que vem ao encontro, como em Belém, humildemente, pequenino, frágil, pedaço de pão. Que bonito, que mistério. Eu lembro aqui, seu Josué, um senhor de 84 anos, ele era o sacristão da igreja matriz de Sirinhaém, no litoral de Pernambuco. Era uma espécie de Simeão, idoso, que zelava por aquela igreja. Um dia, na festa da padroeira, a Imaculada Conceição, após a missa as pessoas começaram a dizer: que missa bonita, a missa de hoje foi bonita, que missa bela. Ele chegou para mim em particular, com aquele sotaque pernambucano do litoral bem bonito, e disse assim: Frei Beto, eu estou com essa idade, eu tenho 84 anos, desde menino que eu venho a esta igreja, eu estou para ver uma missa feia, que eu nunca vi. Essa é a fé. Quando nós temos fé, quando nossa catequese é sólida, nós não precisamos espetacularizar a liturgia, nem o culto eucarístico fora da missa, porque os nossos olhos admiram, e nossos corações exultam de alegria, ao contemplar mistério tão belo. Permita-me trazer algumas exigências da celebração da Eucaristia, do mistério redentor, da Páscoa de Jesus. Primeiro que, como diz Paulo, nós ouvimos na primeira leitura, ele faz memória, lembra do que aconteceu na última ceia. O Papa São João Paulo II, numa carta muito bonita, ele dizia assim: as palavras da instituição da Eucaristia não devem ser para nós apenas uma fórmula consagração. Isto é meu corpo entregue, isto é meu sangue. Não apenas uma fórmula de consagração, mas um projeto de vida, uma fórmula de vida. Celebrar a Eucaristia é assumir o compromisso de fazer da vida uma Eucaristia. Se aqui ele se doa, se oferece, e aqui nós não temos sobre o altar, em cada missa, um símbolo, uma imagem, mas é presença real, presença real. Nós somos chamados a fazer da nossa vida uma vida eucarística. Por isso vamos cantar só o refrão: diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. E a gente estende a mão na direção do altar e canta bem bonito. Todos juntos. Diante do altar,
Uma segunda exigência, a unidade. A Eucaristia expressa a unidade da igreja. Na mesma carta aos Coríntios, Paulo nos lembra que há um único pão, e assim nós formamos um só corpo. Somos muitos, mas formamos um só corpo, no corpo do Senhor. Por isso a Eucaristia, para ser celebrada dignamente, ela pressupõe integridade dos laços, comunhão, uma unidade que se constrói no respeito, na escuta, na diversidade respeitosa. Uma vez uma pessoa postou numa rede social: esse Papa não me representa. Além de ser uma pessoa que não entende nada de doutrina da Igreja Católica, é de um orgulho, de uma presunção, que o Papa não nos representa. O Papa representa Cristo. E quem acha o Papa Francisco é vigário de Cristo. E quem tem dúvida, pergunte a Pio XII, que escreveu uma carta sobre, uma encíclica, a Igreja Corpo Místico de Cristo, e lembra essa realidade. Por isso o Papa Francisco nos ajuda a caminhar como discípulos de Jesus. Ele é Pedro, ele é o vigário de Cristo, e a nossa unidade visível como igreja militante se constrói na comunhão com o Papa Francisco. Depois, terceiro, não menos importante, trago mais uma vez uma frase do Papa Francisco: passar da carne de Cristo à carne dos irmãos. Nos irmãos, o Cristo espera ser por nós reconhecido, servido, honrado e amado. Na aliança com Jesus, celebrando a Eucaristia, tornamos-nos promotores de aliança. No mundo onde falta pão, onde uma mãe de família que tem 5 filhos, e desesperada, roubou um pacotinho de miojo, e um refrigerante, e o TJ de São Paulo mantém na prisão, enquanto, não precisa dizer, no mundo onde tantos passam fome, a Eucaristia nos interpela. Pão repartido, que pressupõe solidariedade. A pandemia da indiferença não pode nos anestesiar. A pandemia da indiferença não pode deixar que a dor do outro não doa em nós. Alguns não apenas são indiferentes, mas geram sofrimentos e não se sentem incomodados, com calos no coração. E lembro mais uma frase de Charles de Foucault, que logo será canonizado. Ele dizia assim: eu me admiro muito quando eu lembro que aquele que disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, disse também, eu tive fome, eu tive sede, eu fui peregrino, eu estive preso, eu estive doente. O pobre, o que sofre, é também sacramento, presença do Senhor. E a Eucaristia nos leva, deve nos levar a reconhecer o Senhor em tantos rostos desfigurados. Termino com um outro fato. Em Fortaleza, no Ceará, e Dom Orlando pediu que eu saudasse os nordestinos, na nossa paróquia lá, uma senhora me contou certa vez, que ela, quando ia para o trabalho, indo de carro, levava sempre um pacote de pães, aqueles pães pequenos, porque no semáforo, vinham as crianças estendendo as mãos, pedindo pão. E ela sempre
tirava os pães do pacote, colocava nas mãos das crianças, 2, 3, 4 pães, e ela passava a mão na cabeça de cada criança, fazia um gesto de carinho, de afeto. Certo dia, ela perdeu a hora, saiu atrasada, esqueceu de colocar os pães no carro. Quando chegou no semáforo, lá vieram as crianças todas, tia, com aquela festa. E ela disse: oh, desculpe, eu esqueci de trazer os pães. E isso aconteceu. A criança menor de todas olhou para ela e disse assim: não faz mal, tia, passa a mão na cabeça. A ternura eucarística. É disso que o mundo precisa. E essa lição que precisamos tirar desses tempos difíceis. Ternura eucarística, como tão bem diz o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.